Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a esse espaço aqui, ou pelo canal, ou pelas redes sociais, aí, pelo Facebook, pelo Instagram. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês pelo tempo aí que nós ficamos sem postar novos conteúdos. Nós estamos falando sobre oração, a oração, na vida do cristão, na vida daquele que crê na palavra de Deus e que entende que é uma necessidade para cada um de nós, simplesmente porque a oração é falar com Deus, né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus e entramos numa dimensão espiritual. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse assunto e nós vamos hoje para o quinto vídeo dentro desta temática. Então nós vamos falar sobre o quinto ponto hoje, que eu acho muito importante falar sobre a oração, que está relacionada à oração. Como nós podemos entender a vontade de Deus e a nossa vida de oração? Uma coisa é orar e outra coisa é saber se esta oração está segundo a vontade de Deus. Então eu queria rapidamente pensar com você dentro, à luz da palavra de Deus, alguns passos que nós podemos dar. Na verdade, eu quero falar sobre 5 passos hoje que nós podemos dar em direção a uma oração que é segundo a vontade de Deus. E o texto que nós vamos usar base para isso é o texto que está lá em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Nós vamos ver inicialmente esse texto falando a respeito da oração e a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5 e verso 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então aqui o apóstolo João está falando sobre nossas petições, basicamente a nossa oração, e a vontade de Deus. Como nós entendemos, como nós relacionamos esses dois pontos. O que eu oro com aquilo que Deus quer, que é a vontade dele, e ainda falando rapidamente que a vontade de Deus se manifesta de duas formas distintas. Primeiro, existe uma face ou um lado da vontade de Deus que é conhecido. Existe um outro lado da vontade de Deus que é oculto. Mas este lado conhecido é o lado que nós queremos falar hoje, que está revelado primeiramente na Escritura e que nós vamos pensar rapidamente. Em primeiro lugar, o primeiro passo que eu devo dar para uma oração que é segundo a vontade de Deus é uma oração que ela é perseverante. Então a perseverança é o primeiro ponto para que nós possamos ser ouvidos por Deus. Veja lá o que diz em Lucas, capítulo de número 18, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, nós vamos ver ali Jesus falando da seguinte forma. Lucas capítulo 18, ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, ou do juiz incrédulo, ou do juiz que não temia a Deus. No capítulo de número 18, no verso 1, diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou nunca desistir. Então o primeiro passo que eu creio ser da vontade de Deus é aquela pessoa que ora que prevalece em oração, que permanece, que continua, que persevera. Ela não ora hoje e amanhã desiste. Ela não ora uma semana e depois desiste. Ela ora até Deus responder. E esta resposta de Deus, ela pode ser positiva, um sim, pode ser um não, pode ser um espera. Então, e como nós sabemos essa resposta de Deus? Quando você tem intimidade com Deus, quando você vive uma vida de oração, você entende o que Deus está te direcionando e qual é a resposta de Deus sobre aquilo. Então o primeiro ponto é perseverar em oração. Uma oração que é segundo a vontade de Deus é uma oração que persevera.
É uma oração perseverante. É não desistir no que você está pedindo. Segundo passo para uma oração segundo a vontade de Deus é uma oração feita com fé. Porque não adianta eu perseverar, mas eu não ter fé. Eu não crer que Deus vai responder a minha oração, que Deus vai agir em meu favor. Então veja o que diz em Tiago capítulo 1, do verso 5 ao 7. Tiago capítulo 1, do verso 5 ao 7, nós vamos ler também esse texto rapidamente. Hoje eu quero usar muito a escritura, como eu sempre uso, mas hoje eu quero ler o texto em loco, né? Nós vamos ler o texto dentro do vídeo para que você acompanhe. E assim, nos comentários aí vocês podem deixar algum posicionamento que vocês talvez discordem ou que vocês talvez queiram contribuir. Toda crítica sugestiva vai ser muito bem-vinda, e para que possamos melhorar, para que possamos trazer algo sempre relevante, né, algo aqui da palavra de Deus. Gente, o meu objetivo aqui basicamente é falar da palavra de Deus, que é o que eu mais amo fazer, é a área do ensino, que é ao qual Deus me chamou. Eu também tenho um zelo muito grande pela pregação, mas assim pelo ensino também. Então nós vamos aqui andar em alguns textos aqui para vocês poderem entender pela palavra de Deus como nós podemos orar e a nossa oração ela estar sendo segundo a vontade de Deus. Então aqui o segundo passo é o que está em Tiago capítulo 1, versos 5 e 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, aqui ele está falando de sabedoria, mas se aplica a outros pedidos também. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora vem o verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, aqui Tiago está deixando bem claro, esse Tiago aqui, na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos 3 Tiagos. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. Ele diz que nós devemos, se pedimos alguma coisa a Deus, devemos pedir com fé, não duvidando, e Deus ele vai nos dar. Tem que pedir com fé, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Ou seja, hoje eu estou num propósito, amanhã eu estou num outro. Hoje eu estou indo para um lado, amanhã eu estou para um outro. Então, está relacionado também ao primeiro ponto que nós falamos aqui, que é a respeito da perseverança. Ou seja, estar alinhado num propósito, estar focado no objetivo e não desistir. Então aqui diz que, no verso 7, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, não é só sabedoria. Aqui ele está falando da sabedoria, mas nós podemos aplicar a outros pedidos, a outras questões que nós pedimos a Deus. Então, o segundo passo, melhor dizendo, é pedirmos com fé. Em terceiro lugar, o terceiro passo que nós podemos entender que está revelado na palavra de Deus é segundo o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no verso 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. Nós vamos ler lá rapidamente. Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, diz o seguinte: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu queria aqui também abrir novamente um parênteses para dizer para vocês o seguinte: o Evangelho de João, do capítulo 13, verso 31 em diante, até o capítulo, pelo menos até o capítulo 17, do capítulo 13, do 31 até o 17, ou podemos pegar aí praticamente capítulo 14 ao 17, são as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Então são muito importantes para nós, e inclusive no capítulo 17, ele vai fazer a sua oração, que é chamada de oração sacerdotal, e é um modelo de oração que nós podemos ver também para a nossa vida,
como Jesus ele ora ali a respeito ora pelos seus discípulos, é uma oração intercessória. Nós vamos falar sobre esse tema, né, sobre esse tipo de oração em um vídeo posterior, mas nós entendemos aqui no capítulo 14, no verso 14, que ele nos dá um ponto extremamente importante. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós temos que pedir no nome de Jesus. Eu não estou querendo dizer com isso que se você esquecer ou se você não tem esse hábito, entenda, a oração não é algo também mecânico, que você, se não fizer do jeito certo, não é respondido. Porque Deus sempre nos responde pela sua misericórdia. Nunca Ele responde porque nós merecemos. Ele nos responde porque primeiro Ele nos ama e a sua misericórdia está sobre nós. Lembrando que misericórdia é quando Deus ele não nos dá o que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos pelo nosso pecado a condenação. Nós não temos mérito algum de receber algo de Deus. E Deus mesmo assim nos abençoa. Então, nós sempre somos ouvidos por Deus por causa da sua misericórdia. Então, na oração também da mesma forma. E aqui Jesus deixa claro que se pedirmos alguma coisa em seu nome, em o nome de Jesus, nós receberemos. Também lá no livro de Atos capítulo 4, verso 12, se não me falha a memória, Pedro vai dizer que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. No Evangelho aqui também de João, capítulo 14, verso 7, ou no verso 6, o capítulo 14, no verso 6, está escrito também o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e nem através da oração, ou seja, até mesmo o caminho da oração. Ele é um caminho onde Jesus é o acesso ao Pai. Ele é o caminho ao qual nós chegamos a Deus, até mesmo na oração. Olha que interessante. E continuando aqui para que esse vídeo não fique muito longo, o quarto passo que nós podemos dar aí em direção a uma oração que é segundo a vontade de Deus é algo que seja para a glória de Deus. Então, o que você está pedindo vai trazer glória ao nome de Deus, vai trazer glória ao nome de Cristo? Então vamos ver o que diz em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e no verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lembrando aí das 5 solas da Reforma Protestante, que estavam baseadas basicamente, a Reforma Protestante se estabeleceu sobre 5 doutrinas básicas. E uma delas dizia que somente a Deus a glória, ou solo Dio gloria, solo fide, solo gratia, solo escritura, e um dos pontos é solo Dio gloria, ou somente a Deus a glória. Então tudo que nós pedirmos, tudo que nós fizermos, deve ter em mente trazer a glória de Deus à nossa vida. Que as pessoas vejam a glória de Deus sendo manifesta na nossa vida, sendo manifesta no mundo. O próprio céu já faz isso, a natureza. Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. No quarto ponto, no quinto e último ponto, ou passo, melhor dizendo, confessando os nossos pecados. Então, temos que entender que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Então aqui nós vemos em 1 João capítulo 1, verso 9 e 10, 1 João capítulo 1, verso 9 e 10, nós vamos ler rapidamente. 1 João capítulo 1, verso 9 e 10 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, confessando os nossos pecados.
E aí, complementando junto a esse texto, nós vamos lá para o Evangelho agora. O mesmo autor, mas agora no Evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 9, e o verso 31. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31, que diz o seguinte: Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Gente, aqui parece que existe uma contradição, não é isso? Lá na epístola, João disse que se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos tornando mentirosos. E aqui no Evangelho, João diz que Deus não ouve pecadores. Então, que posicionamento é o correto? Como nós devemos entender isso? Da seguinte forma: à luz de toda a Bíblia, nós entendemos que não existe homem que não peque. Mas nós temos que entender o pecado da seguinte forma: o pecado, primeiro, pode ser entendido como um estado, pode ser entendido como uma ação. Então, nós que tivemos os nossos pecados perdoados, que cremos que Cristo levou os nossos pecados sobre a cruz, ainda temos a presença do pecado em nossa vida, estamos sujeitos a ele, mas nós não somos mais dominados por ele. O próprio autor do Evangelho de João vai dizer no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esta verdade é Cristo, é o Evangelho, é o centro da mensagem bíblica. Então, quando nós somos libertos do poder do pecado, nós não somos mais submissos a ele, mas nós estamos sujeitos ainda a ele, como sendo um acidente. Mas quando nós pecamos, primeiro temos consciência que pecamos e pedimos perdão, ou seja, é o lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida, mediante a palavra. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz, na oração, Jesus pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra de Deus santifica a sua vida a cada dia quando você reconhece o seu pecado e pede perdão, e você é como tomar banho. A gente precisa tomar banho todo dia, pelo menos, eu entendo que é algo que nós precisamos, Embora algumas culturas aí as pessoas nem sempre façam isso diariamente. Mas o que eu quero dizer é, por que você limpa a sua casa pelo menos diariamente, ou pelo menos um dia sim, um dia não sei como cada dona de casa faz aí, se vai sujar novamente? Por que você limpa? Para ficar limpo. E se sujar novamente? A gente vai limpar novamente. Então, a vida cristã também é assim. Nós vamos estar sujeitos à sujeira do pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é nesse sentido em que Deus ele não ouve pecadores, no sentido de que pecadores que não se arrependeram dos seus pecados, em primeiro lugar, pecadores que estão presos ao pecado e não foram libertos por Cristo. E então, quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus ouve sim pecadores arrependidos, pecadores que pedem perdão, como diz lá na epístola. Então, em quinto lugar e último lugar aqui para finalizar, mas eu estou querendo dizer o seguinte, não é exaustivo, não são apenas esses cinco passos. Você pode entender mais outros passos, ou Deus pode te mostrar, lendo a Bíblia, outros pontos importantes a respeito desta relação entre a oração e a vontade de Deus. Mas aqui nós queremos apenas pontuar esses cinco passos. Nós já estamos aí com 19 minutos de vídeo, então, para não estender mais ainda. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso e procurasse ler esses textos aí novamente, dar uma pausada aí no vídeo, leia com atenção, tudo que eu estiver falando aqui, procure ver se está na Bíblia, porque eu sempre procuro me pautar pela palavra de Deus, porque ela é soberana, ela é infalível na nossa vida. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha sido edificado, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus permitir. E gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like, seu comentário, isso nos ajuda aí para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho.